Falências e recuperação de empresas. Hoje eu estou usando aqui um recurso novo, né, o aplicativo do Loom, e eu espero que vocês gostem também, porque aí a gente pode compartilhar o vídeo e os slides simultaneamente. Bom, então, iniciando esse novo conteúdo do direito empresarial, eu vou mostrar para vocês o tratamento jurídico que se destina aos empresários e às sociedades empresárias quando eles se encontram num estado de insolvência, num estado em que eles estão vivenciando uma crise econômico-financeira a ponto de ter mais passivo, ou seja, mais débitos do que efetivamente uma possibilidade, um potencial de pagamento, né, um patrimônio suficiente para o pagamento dessas dívidas, certo? E aí a gente vai começar a notar que quando a gente se trata de estados de insolvência de pessoas jurídicas ou físicas, se elas forem incluídas como empresárias, elas se submeterão, se sujeitarão às previsões da Lei 11.101 de 2005, que é a lei que prevê sobre a falência e a recuperação de empresas. Então, já devo adiantar a vocês que quando se trata de pessoas jurídicas ou físicas que não são empresárias e estejam no estado de insolvência, o tratamento jurídico será diverso, não se aplicando a esta lei que especificamente dos empresários e das sociedades empresárias. Pois bem, a falência e recuperação de empresas, elas denotam de uma evolução jurídica de conceber uma legislação que busca solucionar em prol do princípio da preservação da empresa. Então, o que a gente percebe é que com a evolução do instituto que buscava a solução daqueles que exerciam uma atividade econômica frente aos seus credores, a gente percebeu o seguinte, que primeiro, começou a se perceber do direito concursal como regulador da execução dos bens do devedor. O que significa isso? Significa que não existe uma harmonia pensar que cada um dos credores de um devedor empresário dentro da sua coletividade fosse mais harmônico cada um entrar com ações individuais. O que se pensou para chegar no resultado que hoje nós temos de legislação de falência e recuperação de empresas era reunir os direitos, harmonizar os direitos de todos os credores dentro de um direito concursal para que houvesse dentro da globalidade de credores uma solução padrão, uma solução procedimental única. Por isso que a gente fala de direito concursal como regulador da execução de bens, ou seja, os atos de execução dos bens serão praticamente realizados serão realizados por um único agente, mas serão realizados basicamente em atos únicos para que possa ali recolher o maior valor possível para pagamento de todos os credores, tá? Respeitada a ordem de pagamento que vocês vão ver posteriormente. Ainda na síntese evolutiva, a gente pode falar da judicialização da execução concursal. O que significa isso? Se nós formos ver o histórico do direito falimentar, existiu épocas em que os credores, eles individualmente buscavam pegar os bens do devedor e com isso ele acabava por prejudicar outros que ainda não tinham o patrimônio. Ou seja, a solução dos conflitos estava muito mais em realizar procedimentos individualizados, particularizados, por iniciativa dos próprios credores. E percebeu que sem alguém presidindo isso, sem o Poder Judiciário intervindo nisso, acabava que se tornava uma divisão injusta. Outra questão que foi levada em conta para chegar no modelo que temos hoje é a prevenção do estado de liquidação. E aqui a gente vai falar da questão da recuperação. A ideia, pessoal, é que as empresas não venham a ter essa falência decretada. A ideia é dar medidas, dar meios para que eles possam se recuperar. O estado de prevenção do estado de liquidação também diz respeito a prevenir que haja
prevenir no sentido de dar ao empresário oportunidades para que ele evite realmente o seu estado de liquidação. E que estado de liquidação? É o momento em que seu ativo, ou seja, seu patrimônio está sendo atingido, está sendo vendido, está sendo de alguma forma realizado, a gente fala realização do ativo, para pagamento dos credores. E aí, muito provavelmente, isso vai levá-lo à extinção. E a questão da recuperação de empresa. Então, os meios de recuperação, inclusive, nós vamos ver na sequência, eles não são taxativos. Tudo aquilo que não for ilícito pode ser um meio de recuperação de empresa, porque a finalidade aqui é o que se busca, e não o meio para chegar até ela, tá certo? Então, isso aqui é só para fazer uma síntese evolutiva, para se reconhecer como hoje esses modelos operam, tá? Essa é a ideia que baseia realmente o formato, né, adotado pela legislação. Veja só, gente, deixa eu diminuir um pouquinho o meu aqui, só puxar para cá. A legislação 11.101 de 2005, que é o que vocês vão trabalhar a partir de agora, ela conta com 201 artigos. Evidente que nós não temos nem carga horária para trabalhar todos os artigos, mas temos sim a oportunidade de conhecer a base de toda a legislação e entender, né, os princípios que ela segue, basicamente o que é que se busca. Então, efetivamente, a gente tem aí uma legislação bastante extensa, bastante completa, sobre como agir num estado de insolvência do empresário, sociedade empresária, tá? Nós, até 2005, o que estava vigorando era a Decreto-Lei 7661 de 45. Então, pensem vocês que até 2005 a gente estava usando lá uma legislação extremamente antiga, defasada, portanto. E aí a necessidade de, em 2005, se inovar várias coisas, como de fato aconteceu, tá certo? Os capítulos são compostos por 8 capítulos, esses estão dispostos da forma como vocês percebem aí. E veja só, o capítulo 1 e o capítulo 2, eles vão fazer referências tanto para a falência como para a recuperação de empresas, tá? Entendam outra coisa, são 2 institutos diversos. São institutos que um vai ser enquanto a sociedade ainda não teve decretada a falência, no caso da recuperação, mas ela está tentando evitar que isso aconteça, e a falência é quando realmente a insolvência chegou a um ponto que tornou-se inviável a continuidade da empresa, tá certo? E aí eles têm procedimentos diferentes. Pois bem, então o capítulo 1 e o capítulo 2 são destinados às disposições comuns, tá? As preliminares ali do capítulo 1 servem tanto para um como para outro. No capítulo 3 e 4 falará exclusivamente de recuperação. No 5 falará exclusivamente de falência. E aí no 6 nós falaremos sobre recuperação extrajudicial. As disposições penais e as disposições finais transitórias acabam também interferindo em ambos os institutos, mas já lembrando que as disposições penais, elas vão tratar do que a gente chama de crimes falimentares, que são aqueles crimes entendidos como vinculados à empresa e que de alguma forma tenta burlar a legislação em favor próprio ou em prejuízo dos credores, em prejuízo dos terceiros em geral, ok? Bom, e aí a gente percebe pela legislação, inclusive pela legislação anterior, mas que as normas que se referem ao direito falimentar, elas têm bases justamente em princípios que visam proteções, principalmente aos credores, tá certo? Veja só lá, gente. O princípio da viabilidade da empresa é o primeiro que eu tenho que mencionar para vocês. O princípio da viabilidade da empresa, ela vai tentar definir a possibilidade de deferir a recuperação de decretar a falência. O que quer dizer isso? Se a gente está falando de uma sociedade ou de um empresário insolvente, ou seja, aquele que não está tendo condições de cumprir com suas obrigações pecuniárias, mas perceber que se houver algumas facilitações, se houver algumas relativizações das suas obrigações, consegue continuar operando, consegue permanecer em funcionamento, aí a gente consegue visualizar também uma viabilidade. Se existe essa viabilidade,
defere a recuperação, certo? Agora, dado a quantidade de patrimônio ou dado algumas circunstâncias que denotam que a insolvência do devedor está impraticável com relação ao seu funcionamento, aí a gente decreta falência. Portanto, quando um juiz se depara com um pedido de falência ou com um pedido de recuperação judicial, a primeira coisa que ele vai ter que se ater é a apreciação sobre a viabilidade ou não da empresa, certo? Aqui o princípio predominante do interesse dos credores, ou seja, a partir do momento que a gente tem um caso de falência ou de recuperação de empresas, quem são os protegidos? Os credores, tá? A ideia aqui é realmente dar a eles, pelo menos, a contraprestação do devedor empresário, na medida em que ele tem possibilidade de pagar. Então, dentro do princípio da predominância do interesse imediato dos credores, a gente está buscando satisfazer equitativamente as pretensões creditícias. A solução proporcional do passivo, ou seja, dos débitos, sempre será uma norma do procedimento. Tá? Então, também deve se predominar o que é mais interessante para os credores. Seja no momento de realizar o ativo, ou seja, a venda dos bens, seja no momento de fazer o pagamento, seja no momento de se decidir sobre aquilo que o administrador judicial deve realizar para buscar a maior quantidade de valores possíveis. Continuando ali no slide, a prevalência é considerada no sentido genérico, isso é, da coletividade dos detentores de crédito. Tanto que, para decisões, deliberações que cabem aos credores, eles se reúnem em assembleias e dentro das assembleias eles estão representados por classes, porque classes de credores também vai determinar a ordem de pagamento. Então, por mais que a gente esteja falando ali de equitatividade das pretensões creditícias, a gente vai ver depois que, muito embora haja essa equitatividade, eles vão estar divididos em classes de preferenciais de pagamento, certo? O princípio da publicidade dos procedimentos. É muito comum a cada ato que é importante que aconteça dentro do processo de falência de recuperação que haja a publicidade. Isso por quê? Porque se busca, dentro desse processo que envolve tantos interesses de uma coletividade, a transparência, a clareza, a objetividade na definição dos diversos atos, permitindo a fiscalização e acompanhamento dos interessados, evitando privilégios ilegais, certo? Tem um princípio que é muito utilizado, que é o princípio da conditio creditorum. No tratamento dos créditos, observando os direitos que a lei reserva dentro da classificação geral. Então, em outro momento, nós vamos ver qual é a ordem de pagamento, certo? Tanto que nós vamos falar sobre créditos extraconcursais, que são créditos de credores pós-falência, que tem uma ordem de pagamento, mas eles recebem sem necessidade de ficar se habilitando no processo. E temos também os créditos concursais, que são credores que vão se habilitar e vão ser colocados em classes, e a ordem de pagamento vai seguir a ordem de preferência. Então, no artigo 83, vocês vão encontrar que a ordem de pagamento vai ser primeiro os trabalhistas, os créditos trabalhistas decorrentes desse trabalho. Em segundo, virão os créditos com garantia real. Em terceiro, virão os créditos tributários. Depois, os créditos com privilégio especial, créditos com privilégio geral, quirografários, que são os mais comuns, aqueles que não têm diferença nenhuma, os subquirografários, que são cláusulas penais, multas tributárias, multas contratuais, etc. E ainda nós teremos, por fim, mais uma classe que se chama de classe dos subordinados. Tá? Porém, dentro de suas classes, o tratamento deve ser equitativo. Princípio para conditio creditorum, no sentido de que o direito observa o que é proporcionalmente ideal para cada classe de credores. O princípio da conservação e maximização dos ativos do agente econômico, devedor, basicamente vai dizer o seguinte: o ativo é algo extremamente importante. O que é ativo? Patrimônio, os bens, né? O que ele tem ainda de positivo, vamos dizer assim, do falido.
E aí, o que você tem que preferir? Aquilo que vai realmente dar mais resultados. Então, se, por exemplo, se um determinado bem é melhor que ele seja alocado por um tempo para depois ser vendido, e isso vai acarretar mais importância para a divisão dos credores, é isso que tem que ser visto, certo? Agora, de repente, você observa também que, embora as despesas devam ser evitadas, é muito importante ter uma empresa de vigilância cuidando daquele local para garantir que se conserve os bens. Ora, isso é uma medida de maximização e conservação dos ativos. Então, é algo a ser deferido, é algo a ser cogitado. Então, assim, tem uma série de possibilidades. O fato é o seguinte: tem que ter o cuidado, a cautela e o interesse de cuidar do patrimônio falido. E o princípio da preservação na atividade empresarial, que é um princípio básico do direito empresarial, eu falando para vocês desde lá do direito empresarial 1, que é no sentido de que toda empresa, eu estou falando no sentido da atividade, é algo de interesse coletivo. Ou seja, quando existe a quebra de um empresário, uma sociedade empresária, nós temos uma repercussão que vai além daqueles diretamente vinculados com aquele empresário, com aquela sociedade empresária. Então, é de interesse, inclusive maior do que a estes, que ela se preserve. Estamos acompanhando ali no resumo de vocês como a unidade interage no mercado, como mercado, de modo que somente quando detectada total inviabilidade, que não pode reorganização, que a gente vai falar de decretação da falência, certo? Senão a gente tem que pensar na repercussão que isso vai ter perante tantas pessoas que podem estar envolvidas, como, por exemplo, os fornecedores, os credores e seus empregados, que passarão a ser desempregados, certo? A tributação, naturalmente, quando a gente fala de tributação no município instalado, lá no estado que está instalado, quer dizer, é uma redução que pode ser significativa. Então, é uma série de interesses aí em fazer ela se preservar. Ressalta-se que a preservação da empresa não coincide com a preservação do empresário ou dos administradores da sociedade empresária. Por quê? Porque mais importante que isso é que a atividade empresária se permaneça, e não necessariamente o seu titular. Então, se for, um titular não teve mais viabilidade de continuar operando, mas outro substituiu, é o princípio que está sendo preservado, tá? Porque aí a conservação do emprego, do crédito, dos fornecedores, da documentação do mercado, tá certo? Bom, e aí a gente vê a questão do simplesmente para ter uma base e um conhecimento daquilo que é importante, tanto para a recuperação como para a falência. Embora dentro da legislação venha por primeiro a recuperação judicial, normalmente a gente inicia falando da falência por uma questão didática. E tem muitos institutos que a gente fala aqui na falência que vão ser aproveitados na recuperação. Didaticamente, alguns preferem realmente começar pela falência, que é o meu caso também. E a gente vai fazer agora. Vamos falar agora especificamente de falência. Qual seria o conceito de falência? É uma situação jurídica que corre da insolvência do empresário, revelada essa ou pela impontualidade no pagamento de obrigação líquida ou por atos inequívocos que denunciem manifesto desequilíbrio econômico, pareando situação financeira. Isso é um conceito de formar feira. Então, pessoal, percebeu pensar melhor. Olha só. Eu quero dizer, então, que quando a gente fala que uma determinada pessoa física ou jurídica é falida, a gente não pode confundir simplesmente com a sua condição financeira ruim ou por ele ser estabelecimento vil, como costumamos usar no dia a dia. Falência não é isso. A gente pode estar falando de solução, pode falar de empresário que irregularmente encerrou suas atividades, mas só vamos de falência quando houve um ato judicial
mediante a provocação de alguém. Então, nem de ofício ele pode dar a falência, tem que ser provocado. E a gente, é muito comum a gente perceber que as pessoas usam o termo falência para todos aqueles que estão em situação financeira ruim, não é, tá certo? Então, eu não uso a expressão falência quando vocês querem se referir a um empresário que encerrou suas atividades ou que está realmente em situação. Eu reconheço, e como vocês vão perceber, muitas vezes os atos do falido, eles demonstram estar em um estado de insolvência, mas enquanto tiver um reconhecimento judicial, ele vai falir. Por que eu peço para que vocês tomem cuidado? Porque a questão processual é muito diferente quando você está realizando um ato contra alguém que só se encerrou as suas atividades, o ato de alguém que, além de encerrar as atividades, ainda tem um ato judicial que reconhece a sua falência. Tá certo? Vamos lá. Aqui dentro do conceito mencionado pelo Mar Ferreira, percebam que em menção a gente já viu o requisito que se indica quando existe a possibilidade de falência, tá? A insolvência do empresário. Também ele fala que sobre um grito de insolvência, né? Ele fala que impunidade no momento. O que quer dizer isso? Quando não está tendo pagamento cumprir obrigações pecuniárias, certo? Ou ele revela que às vezes não é nem questão de pagando ninguém, que parecem realmente ele nem fez cortes não é de ele não está nesse conceito aqui dá uma conotação principal. Porque, além de ser um reconhecimento do direito material, de realmente quebrada, que a gente fala de quebra, ela também é uma processual diversa, especial, da execução concursal. Quer dizer, em vez de a gente estar executando extrajudicial, a gente tem uma execução concursal, porque todos os credores públicos processo. Então, além de nada mais é do que uma execução, só que uma execução de todos os credores juntos contra o mesmo devedor. Tá certo? Então, aquilo que vocês aprenderam lá, ou vão aprender em processo civil, que é execução de título judicial, execução de título extrajudicial, na verdade, aqui a gente está que envolve o credor e o devedor, aqui a gente está falando de falência, que é também uma execução só envolvendo todos os credores juntos contra o mesmo devedor. Certo? Essa vai ser a diferença. A natureza jurídica da falência. Bom, é interessante dizer o seguinte: quando a gente trabalha no instituto, normalmente a gente indica que a natureza jurídica é de direito material, pessoal, né, um direito patrimonial, ou é um instituto processual, nada disso, tá? Aqui a gente não vai encontrar uma definição precisa. Por quê? Porque ele sui generis. Porque a falência, ela tanto vai ser um instituto que denota tratamento diferenciado no direito material, ou seja, nas obrigações entre empresários ou nas obrigações entre empresários e não empresários, ou também vai definir como se processa os pedidos contra o falido, como o falido processa seus pedidos contra os seus devedores, e assim por diante. Ou seja, se estabelece tanto tratamento jurídico em relação às suas obrigações, aos seus direitos, como também se demonstra ou se prevê, através da falência,
formato processual e as medidas procedimentais, bem como a forma, né, esse processo especial totalmente diverso do que a gente vai ter lá no Código de Processo Civil, por exemplo, tá? Então, toda a parte processual ela vai estar incluída aí na Lei 11.101 de 2005, muito embora ela tenha a norma subsidiária, o CPC. Porque aqui no artigo 189 da Lei 11.101 de 2005, a aplicação subsidiária do CPC, muito embora ali se faça ainda referência ao de 73, obviamente, que havendo substituição, a gente aplica igual, tá certo? Então, somente naquilo que a Lei 1101 de 2005 for omissa, aplica-se subsidiariamente as normas do CPC. E assim, vamos falar do que é necessário para que a gente possa aplicar um pedido de falência, ou o que é necessário para que haja a decretação da falência e que, a partir de então, a gente possa considerar um devedor empresário falido. Tá certo? Então, vamos lá. A gente não fala em falência se a gente não estiver mencionando um devedor que esteja incluído no conceito de empresário. Vocês estudaram lá em Direito Empresarial 1, com certa redundância, quem são os empresários? E quem não são empresários? Pessoal, ainda que tenha uma atividade econômica, organizada, esteja produzindo e circulando bens ou serviços, mas não esteja incluído no conceito empresário, não será aplicado as regras da Lei 11.101 de 2005. Portanto, aqui nós estamos falando de devedor, sim, mas de um devedor que esteja incluído no conceito de empresário. Isso está lá no artigo 1º da lei. Segundo, nós temos que pensar também numa insolvência. Nós temos que pensar numa pessoa jurídica que não está conseguindo cumprir suas obrigações porque está com menor ativo do passivo. O que quer dizer isso? Ele não está conseguindo pagar com os valores que tem, com o patrimônio que tem, os seus débitos. Só que, como uma pessoa terceiro vai conseguir provar que ele está insolvente no sentido contábil, no sentido técnico? Como que um terceiro vai conhecer de todo o patrimônio e de todos os débitos de um devedor? Não tem como ele saber isso, até porque ele não pode nem pedir os livros empresariais que são sigilosos. Na verdade, a insolvência que a gente chama de insolvência jurídica presumida, porque é uma insolvência que a gente presume existir comportamentos do devedor, certo? Comportamento do tipo não está pagando ninguém, comportamento do tipo não está pagando integralmente os seus credores, ou está encerrando suas atividades, seus empregados não estão recebendo lá uma determinada verba. Assim, são vários atos que vão fazendo presumir. E tem atos mais pontuais, nós vamos falar daqui a pouco, tá? Mas que não necessariamente precisa demonstrar contabilmente, mas sim de uma forma pelo menos presumida. E a terceira seria uma sentença declaratória de falência. Ou seja, a gente começar a falar em realmente falida, a gente tem que ter um reconhecimento de algo, falando isso para vocês. Não somente o comportamento, não somente de ser empresário, mas sim precisa que o juiz reconheça o estado de quebra, tá certo? Que é através da sentença declaratória. Ok? Bom, vamos falar do primeiro devedor empresário. Então, veja só, que o devedor sujeito à falência, ele precisa estar no conceito do artigo 966 do Código Civil. Mas acompanhe. A falência é diferente do que eu vi. Então, só para dar um exemplo para vocês. Lá no finalzinho da falência,
quando tiver mais nada a aprender, sabe o que acontece, gente? Isso é a falência. Nem os credores não tenham recebido, nem que parte dos credores não tenham recebido nada. Se não tiver mais patrimônio, não tem mais o que fazer. O que acontece com o processo? Tem encerramento da falência, tá certo? Mas, depois da encerramento da falência, vai existir a hipótese para existir obrigações. Extinguir as obrigações é assim, ó, desse tempo não mais ninguém está habilitado a voltar à atividade empresária. Isso não vai acontecer com o devedor que não seja empresário, que não esteja na falência, mesmo que não tenha pago todo mundo, encerra a falência e hoje ainda pedir extinção das obrigações, porque não tem mais como fazer o pagamento. Então, isso é uma das, vamos dizer, vantagens da falência à frente dos devedores civis insolventes. No artigo 1º da Lei 101 de 2005, ele define sobre o seu sujeito, o sujeito que vai estar aí envolvido na falência. Esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência empresária e da sociedade empresária, do avante referido simplesmente ao devedor. Ok, então vamos lá. Isso aqui só é empresário da sociedade empresária. A lei é anterior à Eireli, mas aqui a gente já tem Eireli também. É empresa individual de responsabilidade limitada. Durante a leitura da legislação, eles vão eles vão chamar simplesmente de devedor, certo? Toda vez que se refere a este que foi declarado. Portanto, a definição do empresário, da Eireli, das sociedades empresárias, onde dispõe o artigo 9 do Código Civil, onde dispõe o artigo 9 do Código Civil e o artigo 932 sobre as necessárias, certo? Mas todas elas vão ter como base a forma de agir do sujeito, conforme o artigo 966 do Código Civil. Com bastante profundidade. Mas vejam só, artigo 966 diz que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Portanto, nós estamos aqui nos referindo a pessoa que profissionalmente, vamos colocar aí como uma forma de caracterização, habitualmente estão exercendo atividade. Essa atividade com fins lucrativos, com organização, lembrem que é necessário que você conjugue alguns valores de produção, alguns valores de produção, através de um estabelecimento empresarial, que é o que é a organização, e estejam em atividade, produzindo e circulando serviços, certo? Aí vem a demonstração da importância para vocês quanto a saber realmente caracterizar um empresário. Porque se você, de repente, não tem muito bem concebido o quem pode ser considerado empresário, você pode errar, inclusive, no processo a ser ajuizado, num caso de insolvência. Pode ser ajuizar uma ação contra um réu que sequer se caracteriza como empresário. Isso acaba acarretando prejuízo ao seu cliente, tá? Isso se estiver, claro, advogado. Por isso que tem que saber que realmente quem é empresário. Cuidado! Eu já falei para vocês que existem alguns atos constitutivos sendo registrados, registro público de empresas que não são caracterizados como empresários. Não é porque eles têm um contrato social lá que necessariamente eu já posso incluí-lo como empresário. Eles têm que ser realmente incluídos no artigo 966 e mais, tem que cuidar das sessões na ver que esse essa ação, porque se você ajuiza uma ação para um empresário de falência, ou se você é falido, desculpa, se você é empresário, quer pedir recuperação judicial e não está incluído aí,
na verdade, existe a possibilidade de acabar acarretando até extinção de processo e ônus sucumbência para o cliente. Então, toma bastante cuidado. Então, gente, nós temos no estudo empresarial que aquelas atividades de natureza intelectual, científica, literária, elas não são consideradas empresárias. Ainda exercidas profissionalmente com fins econômicos, lucrativos, de forma organizada, produzindo bens e serviços, se a atividade for desta natureza, ela não pode ser considerada empresária. Então, não cabe falência. E não para pedir recuperação inicial, tá certo? Só um adendo aqui, gente. Quem pede recuperação, que é a causa do instituto que nós vamos estudar posteriormente, é o próprio credor, tá? Ele vai pedir. A falência vai ser pedida pelos credores. Existe também a possibilidade de ser pedida pelo próprio devedor, mas normalmente pelos credores, certo? Outra coisa, né, já esclarecendo para vocês, a gente está falando de falência com os diversos e eles não são dependentes entre si. Eu não preciso entrar com um para depois entrar com outro, tá? Totalmente diferentes. Pode acontecer de um único processo acabar se cometendo um ou outro, mas aí são casos excepcionais. Pois bem, lá no artigo 966, parágrafo do Código de Jurídico, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Ou seja, é aquela regrinha que se a atividade intelectual tiver exercida conjuntamente com atividades não intelectuais, ou se a atividade intelectual estiver sendo parte de um processo para se chegar numa determinada melhoria que não é intelectual, então a gente está falando de atividades empresariais, certo? E aí, ainda que possa envolver também atividades intelectuais, eu vou estar tratando o empresário e sim cabe a lei de 2005. Também vai caber a aplicação da lição sobre sociedades civis, aquelas artigos 82 do Código Civil. Obviamente, a gente pode dizer que as sociedades são aquelas que, por exclusão, que não forem empresárias, e aí a gente pode incluir assim, intelectual, né? Então, por exemplo, uma sociedade de advogados, uma sociedade de médicos, escola, de teatro, grupos de escritores, certo? E agora façam atividades provavelmente com grupos organizada, estejam realmente circulando serviços, mas se for de natureza intelectual, não. E aí nós temos também, até acabei de ser tipo produtivo legal, as cooperativas. As cooperativas, pelo artigo 82, parágrafo único do Código Civil, elas, independente de ser uma sociedade simples, portanto, não cabe a ela em falência. Seja, tá certo? Empresários excluídos da lei. Então, muito embora eu já falando que a lei de 2005 ela envolve a devedores empresários, existem algumas exclusões no artigo 2º. E perceba que o artigo 2º tem 2 incisos para dizer que aqui esta lei não se aplica, certo? Então, no primeiro quadrinho que você quando caso o segundo da lei do inciso 1, empresa pública. Então, empresas públicas, exemplo clássico, da econômica federal, né? Ou sociedades de economia mista, que é cuja administração pública tem o maior quantidade de ações, sociária, acionária. Exemplo clássico, Banco do Brasil. Tá? Empresa pública, sociedade de economia mista, não se aplica a Lei 11.021 de 2005, nem para requerer a falha contra eles, nem para eles poderem pedir recuperação judicial, por exemplo. Certo? No inciso 2º, ainda diz que estão
não se aplica a instituição financeira, pública, cooperativa de crédito, consórcio de evidência ambiental, sociedade operativa de plano assistência, sociedade seguradora, sociedade equiparadas às anteriores. Então, todas essas, o inciso segundo, gente, elas também não se aplicam à Lei 11.101 de 2005. Tá certo? Agora, vocês podem me responder por que elas estão separadas em dois incisos? Se todas elas são excluídas? A diferença aqui. Segundo inciso primeiro, a doutrina coloca eles como absolutamente excluídos, porque existe uma possibilidade nem alternativa para que as empresas públicas da sociedade mista se submetam à lei 11.000 no momento de falência. Certo? E o artigo 2, quando determina que as instituições financeiras, as cooperativas de crédito, os consórcios, as entidades de previdência complementar, as operadoras de plano de saúde, seguradoras, as sociedades de capitalização separadas essas, quando ele colocou no inciso segundo, é porque parcialmente excluídos. Por quê? Porque cada um desses possui os próprios de liquidação. Cada um vai ter uma legislação, uma normativa, uma base para a sua liquidação em caso de insolvência. Eles não estão seguindo operar porque estão vivendo mais tempo, por exemplo, eles vão submeter às respectivas legislações, certo? Mas, em determinados casos, de forma alternativa ou condicionada específicos, aí sim eles vão se submeter à Lei 11.101 de 2005. É claro que vocês conheçam cada uma dessas normativas. Só para colocar como um modelo, nós ali primeiro privadas. 8, artigo 1.180 fala da judicial, previsto então, ele só seria o caso, né? Ele está na mesma situação de alguém que deveria falir. Só não vai acontecer falência. O que vai acontecer é que o Banco Central vai determinar um montante, tá? Vai usar uma pessoa que vai realizar o levantamento do patrimônio, seja o levantamento ativo, e mostrar que não paga nem metade do passivo grafário, ou seja, os credores que estão lá estão no pagamento, ou se ele é implementar, ou seja, os previstos na Lei 1.101 de 2005, aí entra com a certo? Ou ele encaminha esse destino para ser processado. Tá? Então, percebam que esses índices somente vão ter a falência decretada se das condições específicas legalmente previstas, certo? Por isso fala que eles são parcialmente excluídos. Agora, gente, tanto do inciso 1 do inciso 2, nenhum deles pode pedir recuperação judicial. Ou do inciso 2 pode, em casos específicos, ser falência, mas não sem antes ser apreciado a solicitação ser realizada conforme leis especiais para cada tipo. Tá certo? Bom, e aí, nós temos a insolvência jurídica. A jurídica aqui, gente, no sentido de receber condições de pagamento,
baseado no seu comportamento. Não estamos falando aqui de uma análise contábil precisa, simplesmente casos que dão a suspeita de que esse devedor é real no estado de insolvência. É necessário que você perceba. A insolvência jurídica é a condição de que não possa saldar suas dívidas. Né? A gente percebe que não é possível saldar suas dívidas. Diz que o devedor possui um passivo sensivelmente maior que o ativo. Lembra? Passivo versus ativo patrimônio. Tá? Mas como é que eu vou saber que tem um passivo maior que o ativo? Insolvência que deve ser analisada é insolvência jurídica. Assim não se caracteriza o estado patrimonial simplesmente. E ora o ativo pela ocorrência de um dos atos previstos em lei. Um fato que vão demonstrar realmente que ele não tem. Na supressão legal de insolvência, baseado, vamos dizer assim, no artigo 84 de 2005, você pula à frente da lei, né? De primeiro porque o artigo 94 que vai dizer quando é que a própria entidade está numa insolvência presumida. Aí, se vocês forem fazer a leitura lá, a gente vai ver no próximo conteúdo, vocês vão ver três incisos. O primeiro inciso, ele vai falar de impunidade justificada. Entrar lá, primeiro, se a gente fala de empresário, que já líquido, tá? Eu tenho um porque que é isso? Você já saber quanto e não pagou uma coisa pode estar certo? Segundo, tiver execução frustrada. O que é uma execução frustrada? Três condição que a gente acaba se encontrando quando interpõe uma ação de execução contra uma pessoa deve. Essa pessoa não tem, não se faz essa busca de bens, se o credor se esmera buscar meios para o cumprimento dessa obrigação, pede 7 dias e nada dá certo. Nada dá certo. E aí tem uma execução frustrada. A execução frustrada pode ser motivo ou menor, uma insolvente. Não fez sentar, nada deu certo. E isso várias. Aí mesmo que houve uma resistência no pagamento, baseado nisso. E aí tem outro caso que é do terceiro, que são os atos de falência. Eu coloco para vocês. É que existe de comportamentos que acabam de falência. Primeiro, é vender todos os bens para os credores. Isso aí. No estabelecimento não tiver estabelecimento paga os credores, reserva patrimônio suficiente para los, tem que ficar eles, se não aí é uma pode ser não basta não basta estabelecimento, precisa apressar judicialmente, e aí o juiz constata através de prova realmente esse empresário, se as atividades não
local para depois ele da falência, tá? Então, assim, uma série de situações que nós vamos um a um, né, na próxima conteúdo, para perceber que são comportamentos suspeitos, suficientes para mostrar que está. O último requisito eu trago para vocês é a sentença declaratória de falência. Então, não fala em falência, simplesmente está mal, economicamente falando. Se fala quando existe conhecimento judicial. Trata-se, portanto, de um ato de dissolução total, que por a ideia é o ato de processo de distinção e do judicial. Quando vocês viram lá no social limites sobre a dissolução, eu falei para vocês que a dissolução total poderia ser judicial, quando decorre da vontade da parte, social ou né, e dependendo do tipo de prazo que você tem. E então, ser judicial, o juiz está sendo sentença de que a partir daquele ato existe óbvio sociedade. Então, a sentença de falência é ato total judicial. Somente precisa de uma declaração judicial que decreta que precisa de primeiro, melhor, antes da detenção, já a viabilidade da empresa. Ele vai analisar se realmente ele vai aplicar da apresentação da empresa. Ele vai fazer uma série de análises para realmente tudo da legalidade se é mais caso de continuidade daquela atividade. Tá? Além disso, a situação econômica caracteriza por uma série de elementos baseados no preço para que assim, ou seja, tá certo? Só era a diferença que você entendeu que é uma para que a partir dos casos do artigo 94, 121 de 5. Das ações, espero que vocês gostem. Já estejam sempre acompanhados do artigo 122 e fatos pertinentes, considerando que os com sentido de envolver mais do direito, ele precisa de muita leitura para poder bem acompanhar o conteúdo. Certo? Pessoal, mais e a gente se vê na próxima aula.